Olha aí, meu. Rádio Geeks, estamos de volta. Olha só, minha gente, estamos começando mais um aqui, Live Pop Geeks, edição 28 de janeiro aqui de 2020, minha gente. E eu não estou só, quem está comigo? Ju Oliveira, olha só, gente, que demais. Boa noite, amantes da sétima arte, nona arte, todas as artes. Todas as artes, né, Ju? Muito bom. É isso aí, minha gente, estamos começando aqui o Live Pop Geeks, o nosso programa que foi um sucesso a semana passada, né, Ju? Maravilhoso. Como é que foi? Fala da recepção que você recebeu, que você teve aí junto aos seus amigos, seus alunos, a galera toda. Nossa, gente, foi incrível, foi demais. Todo lugar, assim, eu era reconhecida, mas só meus alunos vão ter aí a minha assinatura. O privilégio, né? O privilégio É do isso meu aí, autógrafo nas lições de casa. Isso aí é uma honra, né? Aliás, a honra é minha, obrigado, né? A Ju é um tremendo achado, gente. Eu já falei isso no programa passado e eu continuo falando assim, porque o que mais foi bacana na reação que eu tive em relação ao programa, dos meus amigos, as pessoas que assistiram, né? Assim, gente, essa mulher é demais, ela é muito legal, né? Ai, gente, fico tímida. Porque você é espontânea, você é natural, você tem grandes sacadas, você manja tudo do babado, é um negócio impressionante, né? Cara, realmente, olha, a gente começou muito bem e eu tô muito satisfeito e a gente vai com a corda toda. A gente tá aqui no segundo programa, né? Tem aqui eu, a Ju Oliveira, tem também a Gix que vai entrar daqui a pouquinho, também a gente vai chamá-la pra falar sobre tecnologia. Tem muito assunto hoje aqui pra gente entrar com esse assunto, enfim, com o programa, né? E eu agradeço a audiência. Tem aqui, olha só, minha gente, tem aqui o Márcio Anadão Tóquio, que tá lá no Paraná e está nos acompanhando. Obrigado, Márcio, né? Muito obrigado, tem mais gente falando aqui também, o pessoal tá começando a se manifestar. Então, por favor, compartilhem suas informações. Mas por entrem onde em esse contato pessoal conosco. tá se manifestando? Já olha faz só, o merchan. então você pode falar aqui com a Rádio Geek, você entrando aqui no Facebook, né? Você tem ali a página da Rádio Geek e lá nós estamos ao vivo aqui, ó. Você pode nos ver através do Facebook. Ai, vem ver meu óculos de quebrada maravilhoso, olha, da Juliette. Gente, olha o óculos dessa mulher. O Cal não pode ficar sozinho com esse óculos estiloso não, gente. Mas eu quero olhar pra vocês também. Simbora. A Ju quer enxergar. Ela falou que esse óculos não me permite ver nada. Mas enfim, né? Obrigado pela audiência. Que bom que vocês estão aqui conosco, né? Como eu disse, a gente tem muita coisa pra falar. Olha só, a gente tem, por exemplo, essa trilha de abertura. Solta mais um trechinho dela aí, Gabriel. É meio setentão, né, Ju? Né? Então, mas esse aí, minha gente, é o tema de abertura, que é a música Rabat, de Philip Gross, né? E a gente vai falar sobre esta música hoje. Por quê? Porque a gente tá usando sem pagar nada. Aí você fala assim, bicho, peraí, você não tá pagando? Mas é de Creative Commons, ou seja, é de compartilhamento livre, e a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essa música, como é que você consegue também músicas em Creative Commons, ou seja, músicas que você pode utilizar gratuitamente, liberadas pelos seus criadores, né? E de onde a gente tirou esta música aqui para o programa, né? Mas enfim, antes que a gente entre e enverede por todos esses assuntos e falar um monte de coisa, né? A Ju, né? Que chegou aqui inicialmente com a proposta que a gente fez, que era apenas fazer um quadro de 5 minutos e que eu tenho a honra de ter... A gente não tá aqui pra brincadeira, não é bagunça. O negócio é muito sério aqui, a gente tá aqui conosco aqui agora dividindo bancada, né? A Ju continua com o seu quadro originalmente pensado, que é o... Nerds Empoderadas. Nerds Empoderadas, é isso aí, Ju. E fala pra gente o que você tem pra falar de Nerds Empoderadas hoje, nesse dia 28 de janeiro, no Live Pop Geeks. Quero falar de algumas dicas, que uma vai levando a outra, e todas elas sobre mulheres negras, assim, talentosíssimas. Sobre garotas negras, talentosíssimas e maravilhosas. A primeira delas é sobre música, é a rapper Drica Barbosa. Eu conheci a partir da música do Quem Tem Joga. Aquela música incrível, dançante e que tem várias referências nerds também. Vale a pena dar essa olhadinha, essa pesquisadinha. Mas ela também tem algumas outras letras que vão tratar de empoderamento feminino. E isso é incrível. Então é ela que
além de cantora maravilhosa, é a compositora desses raps, dessas rimas maravilhosas. Canta sobre lembranças, sobre as vivências, mas assim, o que eu acho interessante dessas produções de mulheres negras é que a gente não canta só, ou conta, né, só sobre as dores, mas principalmente das nossas alegrias. Da nossa vida feliz. A vida não é só carregar pedra também, exatamente, né, quando o pessoal fala, a solidão da mulher, né? Porra, a gente também tem que ser feliz, tá ali, bem, linda, incrível, arrasane. E algumas outras canções dela que eu quero indicar é a Luz, Rosas, Liberdade, Espelho, Renascer. E por favor, procure aí em todos esses streamings que tem a ver com música, ou mesmo aí os clipes dela no YouTube, porque são incríveis. Outra dica, sobre duas meninas do Rio de Janeiro. Mas antes de falar das meninas, deixa eu falar um pouco da Drica Barbosa. Vamos explorar o tema, né? Vamos conversar um pouco a respeito, né? Simbora. Então, você falou bastante da rapper. Fala um pouco dos conteúdos das letras. Então as letras, não precisa cantar, ninguém vai cantar aqui. Não é, como é que é? O The Voice. Queria, mas hoje não. Hoje vocês não vão conhecer ainda esse talento. A gente faz o karaokê na próxima semana, tá bom? Vou te botar na gelada aqui, você vai pensar. Só não canto em inglês. That's for sure. But she will, eventually. São letras que vão tratar de alegria. São letras que vão tratar de poder feminino, né? Quando a gente fala do empoderamento, é um termo que às vezes, né, se desgastou. As pessoas têm dificuldade em entender o empoderamento. Parece que é uma coisa mesmo assim, é pra vender, né? Ou o famoso dar vez e dar voz. Não, a vez e a voz elas já têm. É colocar a luz e o foco pra gente. É dar palco, na verdade. Exatamente, é ouvir aquilo que a gente já está dizendo, aquilo que a gente já tem a nossa vez, né? E as letras, elas vão tratar disso, né? Das pessoas que influenciam e são influenciadas, e todo esse ciclo, por essa experiência de vida, que é a nossa. E ela tem feito muito sucesso também, né, Ju? Sim, né? sim. Você que não conhece, você fala assim, não conheço, não sei de quem vocês estão falando. Mas o fato é, as pessoas começam a fazer sucesso eventualmente no seu, que a gente chama de nicho, né? No seu universo de conhecimento, e começam a extrapolar. Isso foi assim com grandes artistas, né? Com a Lineker, Pablo Vittar, Carol Conká, que é maravilhosa também, né? A gente tem muitas expressões que começaram no seu mundinho, fazendo sucesso entre as pessoas que se identificam com aquela linguagem, né? E, enfim, se a coisa tem qualidade, e a gente tem muita coisa de qualidade no Brasil, né? Eu folgo em dizer ainda hoje, né? A coisa tem qualidade, ela começa a tomar uma outra expressão, começa a ganhar outros universos, outras audiências. Me cabe também uma crítica. Parece que de mulheres negras ou de pessoas negras só tem que ter espaço para uma, né? Então é como se agora, sei lá, a Isa fosse a pessoa da música e a mulher negra da música ainda, uma mulher que dentro do padrão. É genial, mas é uma referência hoje. Né? É uma grande referência, mas não tem só. E não é só esse nicho. Não então tem é importante universo da arte já feito de apenas um artista, né, Ju? Exatamente. E aí, dando sequência, um canal de YouTube que são das booktubers Helena e Eduarda Ferreira, as Pretinhas Leitoras. Pretinhas Leitoras. Umas maravilhosas. Elas são irmãs gêmeas. Elas são do Morro da Providência, né? Que é a primeira favela que eu, né, enfim, no Brasil, né? Fica lá no Rio de Janeiro. E além desse conteúdo que agora está disponível aí como um canal do YouTube, elas influenciam toda a comunidade delas, fazendo alguns encontros de roda de leitura, de discussão ali. Então, além de crianças, jovens, adolescentes, alguns adultos que vão acompanhar os seus filhos, enfim, a sua família, também participam desses espaços. Então são escolhidos a dedo alguns livros ali para serem tratadas de influências importantes para a nossa beleza negra. Que sacada isso, não? É incrível, assim, eu acabo repetindo muitas vezes incrível, perdão. Mas assim, é porque é um negócio que você, a princípio você fala, não acredito. Aí você vendo e você fala, não acredito. E elas duas, elas têm essa influência não só ali pela internet, mas também ali no seu entorno. O que eu acho muito interessante dessa questão ali de quebrada mesmo, né? Das nossas comunidades, dos nossos bairros, porque a gente tem o reconhecimento. Então, vou dar o meu exemplo como professor. O reconhecimento não é eu passar no Shopping Campo Limpo, SESC Campo Limpo, e aí, professora, oi, professora, professora, professora. Mas é de você ser reconhecido com aquele sorriso no rosto e falar, pô, aquela mina lá é minha professora, mano. Fez e ela a diferença, tá na rádio, né, velho? De fazer a diferença.
pensa, né? E o que eu sei que eu me esforço muito pra ter essa influência positiva. Porque ali eu vou ser reconhecida não só de, olha, é fulana, ó, eu já ouvi, eu já li algo sobre ela, mas é alguém que convive comigo e eu sei quem ela é. Eu sei que ela é desse jeito muito mesmo. Bom, muito Sou legal. mesmo, gente. A Ju é assim mesmo, gente. Eu a conheci, ela já era assim. E eu folgo em dizer, ela continua mesmo e cada dia melhor. Gosto. Agora, é bacana porque o canal do YouTube, elas pegam, portanto, algumas obras, né, e fazem uma análise desse trabalho, né? Exatamente. Então, além de ser um momento de elas vão intermediar essa leitura, também é uma influência para que outras pretinhas leitoras estejam aí se formando nas diversas comunidades aí pelo nosso Brasilzão. E bacana, muito bom. Então, olha, tem duas boas dicas aqui, tem mais, tá? Ela não parou, não acabou ainda não, mas só pra gente passar e fazer o check, né? Sim. Por favor. Drica Barbosa, a rapper, né? E o canal Pretinhas Leitoras. Ó, aproveitando, antes que a gente dê a palavra novamente aqui à Ju, né? Queria agradecer também a Lia Fuzi, né? Que tá nos assistindo aqui. Obrigado, Lia, né? A gente falou um bocado de você agora há pouco no News Games, né? Que você é uma das integrantes aqui da Game Jam, que fez também o Game Dev Toolkit recentemente na FATEC São Caetano, né? E obrigado pela sua audiência. Espalhe o nosso trabalho, porque a Ju é sensacional. Você fala assim, tem o Cal lá, né? Mas a Ju é duca, né? Fala, bonitona, o que mais que tem aí? Amadas e amados e amades, tem uma dica de leitura. Eu lembro de ter feito, junto com uma outra professora, um projeto que tinha a ver com essa leitura. É incrível, é de ficção científica e é escrito por uma mulher negra. A grande dama da ficção científica, Octavia Butler. O livro que eu tenho para indicar para vocês é o Kindred. É uma obra, eu vou falar ali um pouco resumido, sem falar muitos detalhes, sem expor muitos spoilers. Olha só essa história. Dana, uma jovem escritora negra que vive na Califórnia nos anos 70, se vê súbita e inexplicavelmente transportada para uma fazenda escravista no sul dos Estados Unidos, um pouco antes da Guerra de Secessão. Ou seja, um sistema escravista. Claro. Horrorizada, pra gente ter essa dimensão de que as distopias e a ficção científica, ela vai ter um recorte racializado, sim. Porque aquilo que é medo ou preocupação para uma pessoa branca não vai ser o mesmo medo e horror. São outras para referências, alguém que é universo. negra e que volta para esse período de escravidão e de sofrimento. Ela vai perceber que ela tá ali numa casa, num contexto de grande importância para as raízes dela, para as origens familiares. Então, além de se manter viva, né, além de estar, né, ali sobrevivendo a esses horrores das questões ali de um sistema escravocrata, ela também tem que manter algumas dessas outras pessoas negras, que são aí alguns familiares. Já joguei no ar aí, entendeu? Vivos também. Né? E algumas ocasiões ela volta a esses anos, né, 1970, essa realidade normal, entre aspas, né, dela. E em algumas circunstâncias que você vai percebendo ao longo do livro, que são circunstâncias pontuais, ela retorna a esse período, né, de pré-guerra de secessão, no sul dos Estados Unidos. E o que seria o ser livre, o ser normal? Né? Então entram esses questionamentos também. E eu acho muito interessante algo que ela menciona sobre a ficção científica, com esse devido recorte, é que o objetivo da ficção científica, para ela, Octavia Butler, a autora, é fomentar a liberdade. E eu acho muito incrível que a leitura, que conversar sobre, que ter aí um contexto histórico, né, devidamente racializado, ele seja importante para se pensar a liberdade. Né? Não só pra gente imaginar que é um futuro pós-apocalíptico, porque quando vai acontecer tal coisa. Não! As questões que aconteceram no passado e que ainda acontecem para as pessoas negras, ou mesmo para qualquer outra minoria ali que teme pela sua vida diariamente ao sair na rua, é algo que tá aqui, tá acontecendo, né? O que eu acho bacana dessa obra, né? Eu admito que eu não li, mas eu conheço um pouco do contexto. Inclusive, no fim do ano agora, falava-se muito sobre justamente o Kindred, né? Nas mídias de um modo geral, né? E o grande barato é que ela consegue... Você pensa, puxa, mas esse tipo de reflexão, ela cabe em alguns tipos de romances, como Negras Raízes, como outras coisas do gênero, né? Mas o que ela faz exatamente, ela se utiliza de um universo ficcional
envolto em ciências, né? Envolto numa distopia, né? Para falar de questões que são muito importantes ainda hoje e ainda muito mal resolvidas, muito sem respostas, né? Para a nossa sociedade contemporânea. E que o cidadão que assim, branco, classe média, universitário, ele não sabe do que está se falando, né? E ela justamente coloca o dedo na ferida, que ela fala assim, olha, existe uma população que ela não é visível, que ela não está no panorama desse público, em princípio, já pré-empoderado, né? Que já teve acesso, né? E aí que justamente ela começa a colocar essas distopias e colocar essas dificuldades de relacionamento entre as pessoas envolvidas na questão racial, que é um tema ainda necessário, sem perder, né, toda a narrativa thriller que envolve a ficção pessoa. Científica, né? Então é muito interessante e ela ganhou notoriedade exatamente porque o trabalho dela se distanciava muito das ficções que a gente conhece. A gente tem ótimas obras de ficção. Semana passada a gente estava falando aqui sobre o Asimov, teremos Asimov hoje de novo também na nossa pauta, né? Mas é bacana exatamente a pessoa que consegue encontrar caminhos para falar de ficção científica por um viés que tem todo um contexto social envolvido. Porque quando a gente menciona a ficção científica relativa à robótica, ou quem sabe a relações ali de um governo totalitário, a gente não tá colocando essas caixinhas, vamos dizer assim, né? Esses quadradinhos dessas outras pessoas que antes mesmo de existir esse governo totalitário, elas já eram colocadas em um outro patamar, né? Em uma outra classe social. E onde estarão essas pessoas pobres dentro desse contexto? Então me faz lembrar, e aí um filme brasileiro, uma animação brasileira maravilhosa, que é Uma História de Amor e Fúria. E aí fica a dica, né? Um plus, porque aqui olha a gente só, tem muita informação. Complementos. Um complemento que vai trazer algumas ideias da história brasileira. E nesse contexto, né, desse Anhangá, desse homem ali que vai ser um vilão na nossa história em diversas épocas. E no futuro, quem será, né, esse Anhangá? Quem será esse vilão? E qual será a questão da água? A questão de desigualdade social? Será que isso entra como um futuro ou um possível futuro para o nosso país, ou já está acontecendo? Muito bacana, muito bacana. Sabe o que eu estava lendo também a respeito do trabalho dela, né? Que ela começou a escrever aos 12, 13 anos de idade, depois que ela assistiu um filme de ficção científica na TV, que era um desses filmes B, né, de qualidade bem duvidosa, né, que era uma coisa sobre uma garota de Marte, né, e ela falou assim, bicho, eu escrevo melhor do que isso, né? E que muitas vezes na ficção científica, ou, né, vou colocar aqui a ficção científica brasileira, mas pode ser de outros espaços também, a pessoa negra ela é representada como se fosse esse ET. Esse de outro lugar. Exato. Mais ainda, que eu imagino que ao assistir um filme B, o Octavia Butler deve ter imaginado isso. Não, pera lá. Eles estão retratando características parecidas com as nossas, como sendo a pessoa de outro planeta, e a gente tá vivendo como sendo aqui diferente, junto. O esquisito, né? O questionável, o exótico. E ainda tem muita gente que vai classificar a pessoa negra num quadradinho de que tem que ser a pessoa periférica, pobrinha, coitada, como se fosse ali, né, o negro na África, e tem que ter o branco salvador. E na verdade a gente tá aqui vivendo belo, pleno, feliz, maravilhoso e sonhando com o futuro, que eu acho que é uma das portas que a leitura, a música, as artes, a escrita, ela vai trazer pra gente justamente essa visão de futuro, de poder sonhar. Acho que fica a dica aí, então, do Kindred, né? Da Octavia Butler, né? Que é uma obra que ela está plenamente atual ainda hoje, vale a leitura. Portanto, eu agradeço a dica, porque também vai, enfim, já vai para minha lista, né? Eu tenho uma longa lista, a gente que inclui Ulisses, que nunca terminado, né? Essas obras que a gente não acaba, né? Mas, enfim. Odisseu. Kindred já tá na minha lista, portanto, né? E o bacana é, a sessão de hoje, ela ficou como Nerds Negras e Empoderadas. Arrasou, né? A gente já vem como? Escrita assim, um salve ao Coi. Muito porque bom. Essa preta maravilhosa do Pantera Negra, amo e admiro. Foi bom. Eu vou pedir a gentileza do Pazoto subir aqui um pouquinho a trilha, só pra gente pular a pauta. Ó, eu vou dizer o seguinte, dada a hora, né, a gente tem bastante informação ainda pra falar, mas eu acho que a gente pode pedir a gentileza à produção de fazer aquele contato especial também com a nossa outra parceira, a Gix, né, que aí a gente começa a falar aqui, a gente dá o break na hora que ela estiver na linha, né, e a gente fala também do Tech 5, que é um outro
um outro quadro que a gente tem aqui no nosso programa, que fala sobre as atualidades e inovações da tecnologia, né? E hoje, como eu estava falando aqui, Ju, né? A gente vai ter 100 anos, né? Do Asimov, que a gente começou a falar na semana passada, né? Como a gente havia comentado, né? O Asimov, ele é escritor e bioquímico americano, nascido na Rússia, né? E a gente tá falando 100 anos de nascimento, porque ele nasceu em 1920. E tem uma série de comemorações aí, festividades, em homenagem aos 100 anos de nascimento desse baluarte da ficção científica, como a gente falava ainda agora há pouco, né? Da Octavia Butler, né? E das séries são quase 500 contos, quase 500 obras que ele tem ao longo da vida, né? E a gente vai falar aqui, sobretudo, né, do Eu, Robô, que é o filme que estava com o Will Smith, né? Não é um filme novo. A gente justamente chamou esse tema porque a gente quer discutir um pouco as leis da robótica aqui e falar um pouco sobre o trabalho do Will Smith com essa obra baseada no Asimov. Mas antes que a gente chegue nisso, vamos falar com a Gix. Você tá na linha, minha querida? Oi, Caô, tô sim. Salve, Gix, bem-vinda ao nosso programa. Oi, Caô. Oi, Ju. Olá, ouvinte. Uma boa noite. Muito bem, muito bem-vinda. A gente Olha tem... só, tem até vinhetinha. Entendeu? Aqui é serviço completo, né? Ah, adorei. A gente tem Tech 5 hoje, Gix? Temos Tech 5 nesse dia 28 de janeiro. Eu já vou começar com uma pergunta, assim, pro Caô e pra Ju. Eita. Queria saber se vocês, assim, nessa pressa, durante a correria, ainda mais em São Paulo, assim, vocês pediram aquele Uber, aquele aplicativo de motorista e tudo mais. E aconteceu de vocês entrarem no carro errado? Fala, Ju. Olha, aconteceu de eu entrar e a pessoa tá, tipo, saindo, assim. A senhorinha saindo e eu entrando. Desculpa, minha senhora, quer ajuda pra sair? Quanta cordialidade. Exatamente, eu com pressa. Eu admito que não aconteceu comigo não, Gix, mas eu sou desse tipo paranoico, que eu quero ter certeza quem é, eu verifico o sistema, né? Eu checo a placa, é coisa de gente velha, provavelmente. Mas se tiver isso, né? algum recurso a mais pra ter essa facilidade, essa certeza, é melhor. Acho que será essa que é a disso? pauta, né? Bom, Ju, então a Uber agora ouviu suas preces, porque essa semana mesmo eles anunciaram que vai passar a contar com uma checagem via PIN ou código de verificação, que seria o código. O que seria isso? Então vamos supor, ao solicitar o serviço, o passageiro ele recebe uma senha de 4 dígitos e precisa ser fornecida por ele ao motorista para que o motorista também possa iniciar a viagem no aplicativo. Aí ele confirma. E aí, tanto quanto um quanto o outro estão na viagem correta. Boa. A Uber criou esse tipo de serviço como uma forma de evitar o problema de entrar em carros, porque eu acho que isso estava acontecendo com muitas pessoas. Muita frequência, né? Ou as pessoas mesmo são muito... nessa que você pede pra alguém, né? E aí o código vai estar no seu celular, realmente. Sim. Mas existe também a possibilidade de alguma ocasião desconfortável que seja ali pedido por alguém que não Mas o que eu acho também, Gix, é que a gente percebe nessa coisa da pressa, como você falou, as pessoas ficam muito desatentas. O carro para, né? E a pessoa entra meio sem, né? Sem fazer essa checagem. E o bacana do que você está falando é, o sistema não inicia se o passageiro não falar o código de 4 dígitos, é isso? Sim, tanto o passageiro, que tem que passar a senha para o motorista, e o motorista tem que confirmar, para bater as informações. Bacana. Porque às vezes você está num lugar que tem muita gente pedindo também Uber, né? Então, assim, sei lá, por exemplo, rodoviárias, terminais, eventos, assim, que muita gente chama, às vezes acontece de confusão, sei lá, né? O passageiro entrar no outro motorista e tudo mais. Gente tirando velhinha do carro, né? Desculpa, tia. Com todo respeito às senhoras. Sim. Mas esse recurso ele vai ser liberado daqui a alguns dias, assim, ainda não tem uma previsão ao certo. Isso aqui no Brasil também, você está falando? No Brasil. Sim. Muito bacana. Muito legal. É um recurso muito bem-vindo, portanto, né? Muito legal, minha querida. Tem mais informação pra gente aí? Tem, mas agora a gente também vai para a área de saúde, assim, acho que está todo mundo muito preocupado com esse tal do coronavírus. É verdade, não é? Ó, deixa eu só sem querer te atrapalhar e já atrapalhando, ó, no jornal de hoje tá aqui, ó, né? Isso aqui é Folha, Estado, né? Empresas perdem mais de 50 bilhões por conta da paranoia com o coronavírus, com essa preocupação de disseminação da doença, né? Mas continua, querida, pode falar.
Não, tudo bem, tá certo. Tem que trazer a informação lá em tempo real. Mas, bom, como uma forma de informar em tempo real sobre a doença, né, que está sendo manchete em todos os principais, notícias do Brasil e do mundo, a Universidade dos Estados Unidos, ela lançou um mapa online interativo que mostra o número de casos de coronavírus confirmados em todo o mundo. Então, o mapa ele é desenvolvido com base em dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Comissão Nacional de Saúde da China, que supostamente agregaria essas fontes do governo chinês, que foi onde é o epicentro da doença. Isso é muito bom. Na verdade, assim, esse jornal de hoje, eu estava lendo as informações, né, que diz que exatamente a Organização Mundial de Saúde, ela falou que houve um erro por um atraso nas informações, né, e que, na verdade, a questão não está, assim, num nível moderado de preocupação com a disseminação da doença. Na verdade, é num nível elevado, né, e na China ainda mais elevado. Realmente a coisa está preocupante, sobretudo porque quem faz negócio com a China, e o mundo inteiro faz negócio com a China hoje, né, está muito preocupado, porque tem gente transitando o tempo todo para lá e a coisa pode perder o controle, né? E muita fake news pode estar sendo transmitida também, enfim, né, nessa realidade mundial. Acho interessante mencionar aí, por Twitter, o @Agência Lupa. Colocou ali 2 hashtags para que você tenha essas informações verdadeiras e saiba aquilo que é fake news a partir da hashtag coronavírus facts, né, facts, ou a hashtag datos coronavírus. Isso é muito bom. Que legal, isso é muito bom, porque, assim, essas questões de saúde, isso deixa, às vezes, a pessoa que não tá sabendo mais desinformada ainda, e aí pode ser que ela fique ainda mais neurada, achando que, sei lá, o coronavírus já está aqui no Brasil, mas por enquanto ainda não tem certeza. Inclusive, existem 3 casos que estão trabalhados como suspeito, ainda não foram confirmados. Até o momento da gravação, assim, que eu tô dando essa informação. Mas isso é preocupante sempre, né? E aí você colocou aqui também, na verdade, na reportagem, e isso vai virar artigo lá no Pop Geeks, você pode ler, portanto, as informações da Geeks lá no nosso site, né? O link aqui é o Xand Data, é isso? Então, tá como assim no link, o link também vai estar depois no post, para o usuário também ter o acesso, mas ele é feito na Universidade de Johns Hopkins. Johns Hopkins, justo. E o nome coronavírus é por parecer uma coroinha. Não é porque é aquela cerveja junto com o vírus, ou não é coronga vírus, coringa vírus. Por favor, não confunda. E o pior é que tem gente associando o coronavírus com a marca de bebida, assim, mas... Você tá brincando. Mesmo. O pior que sim. Os dois vão ter essa referência a uma coroa. Mas aí um vai ser a bebida e o outro vai ser essa doença. Sim. Então, mas a gente tem que sempre ficar atento, e o bom é que esse mapa ele é constantemente atualizado, assim, então ele traz o mapa mundi, e aí as áreas que estão em vermelhos é as áreas que foram confirmadas, e também tem vários dados sobre os países, o total de mortes e tudo mais. Pois é, na verdade o assunto ele é preocupante, né? Eu estava falando das capas dos jornais, né? Eu vi em 2 jornais nacionais esse assunto hoje. Ele também foi, enfim, era destaque na mídia mundial, porque a gente está realmente preocupado, né? A gente tem pauta também aqui no Live Pop Geeks para falar sobre o coronavírus, né? Não sei se vai entrar neste programa ou no próximo, a gente fica meio perdido aqui com as pautas, né? Mas o fato é, o assunto ele é importante, sobretudo porque a gente não sabe direito ainda como é que funciona a doença, e ninguém tem ainda previsão de como resolver o problema para minimizar o impacto dessa pandemia, se de fato a coisa perdeu o controle. E claro, o brasileiro não se aguenta quieto, né? Faz um monte de meme, é lógico, porque a nossa especialidade é essa. Ju, nossa especialista em memes. Ai, gosto, gente. Pode trazer minha corona. Opa, coroa. Desculpe o trocadilho. Gix, obrigado pelas informações, né? O Tech 5 é sempre muito bem-vindo com essas informações precisas e atuais. E enfim, eu sei que semana que vem tem mais informação, é verdade? Sempre vai ter muita informação, vai ter mais Tech 5 semana que vem. Eu que agradeço por estar dando suas notícias nesse espaço. Uma boa noite a você, Caô, Ju e ao querido ouvinte. Obrigado, minha querida, é um prazer sempre falar contigo, uma boa noite. Boa noite.
produção. A gente tem um convidado, né? Você sabe se ele já tá por aí? Não? Tá cheio. Opa! Temos um convidado, né? Então, na verdade, a gente tá com uma pessoa muito bacana aqui. A gente tem mais pauta, mas esse cara é sensacional. Eu preciso chamá-lo, portanto, se ele já estiver por aí, a gente vai pedir a gentileza do cidadão comparecer aqui ao estúdio. Gix, você conhece o Jaime Cancela? Olha, já estou colocando meu óculos especial para poder cumprimentá-lo nesse nosso espaço incrível, maravilhoso. Maravilha. Está chegando. Tá chegando aí? Muito bem, né? Quero falar sobre o evento que eu participei ontem, o Tudum da Netflix. Aconteceu aí no final de semana, foto, né? E até hoje. Tem gente que vai em evento e não convida os amigos. Mas gosta assim, né? A gente faz aquele merchanzinho, faz várias lives. E foi um evento sobre várias séries, os grandes sucessos da Netflix. Muita gente de variadas idades, muitos brindes. Presumo que isso vai virar pauta também no Live Pop Geeks, né? Incríveis e mesas muito maneiras, falando sobre diversos temas que têm a ver com essas séries. Então, a partir de cenas, eles iam trazendo ali algumas desses bate-papos, desses assuntos, desses diálogos. E agora, nosso convidado. Muito bem. Ô, Jaime, pode vir aqui por gentileza, meu caro. Você é nosso convidadíssimo de hoje, né? Aqui, gente, é a pura informalidade este programa, né? Seja bem-vindo, não repara a bagunça. Não reparo nada. Pode reparar porque não vai mudar, tá? Ao contrário, a gente continua com essas demandas. Mas, minha gente, olha só, o Live Pop Geeks, vocês sabendo que você pode se aproximar do microfone, né? Pode aproximá-lo de si, inclusive. Oi. Já quase levou um soco do microfone agora. A gente é muito hospitaleiro aqui, hein? Mas, enfim, quem é este cavalheiro aqui que nos acompanha, Ju? Quero conhecer um pouco mais. Conte-me mais sobre Jaime quem é o Jaime. Um daqueles caras que entende, se não tudo, né? Uma imensidão de informação sobre jogos de tabuleiro. Eu não tô exagerando, é verdade, você sabe dizer. O cara entende uma infinidade sobre jogos de tabuleiro e RPGs. Sim. Agora pirei, agora enlouqueci. Por favor, Jaime. O assunto não acaba hoje, então, né? Muito bem. Jaime, meu querido, bem-vindo. Fala com a nossa audiência e dá uma boa noite a todos. Você está sendo filmado aqui ao vivo no Facebook. Né? Boa noite, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui para poder falar de coisas que eu amo realmente fazer. É o que eu costumo falar, que a divulgação de jogos, que é com que eu trabalho realmente, é uma missão que eu me impus há algum tempo. E você está nisso há um bom tempo, diga-se, né? Vai mais de uma década nisso, né? Uma década e meia, desde 2002, especificamente, que eu estou organizando eventos. Quase 2 décadas o cara está envolvido diretamente com isso, né? Como é que começou isso, Jaime? Conta pra gente, né? Esse seu envolvimento com board games, com os jogos de tabuleiro, como a gente diz no Brasil, né? E enfim, essa coisa de você passar de um fã, de um entusiasta da prática para um praticante e depois para um consultor, até como é hoje. Que eu comecei a me envolver com atividades com RPG realmente foi em 2002, por volta do... mais especificamente com RPG, por causa havia uma ONG na época chamada Ludus Culturales. Sim. Eu admirava de longe a Ludus Culturales. Eu fui presidente da Ludus. Porque como professora, assim, o conteúdo que era oferecido, as oficinas que eram oferecidas, assim, inesquecíveis. Eu entrei na Ludus durante o 2º simpósio RPG Educação, né? E logo em seguida daquele simpósio, a Prefeitura de São Paulo chamou a Ludus para fazer o projeto RPG nos Céus. Onde a gente, na época, os céus estavam sendo inaugurados, né? Eram 23 céus e a gente tinha que fazer atividade nos 23 céus durante um ano. Aí eu fui chamado para ingressar realmente no projeto. Entrei como coordenador de equipe, virei coordenador de projeto e em um ano eu acabei me transformando em presidente da ONG. Isso é fantástico. E assim, a Ludus existia basicamente por causa do simpósio RPG Educação. Chegaram a fazer 4 simpósios. Isso também era muito bacana. Mas a gente tinha uma questão que assim,
o simpósio era para mostrar para professores como RPG pode ser usado na educação. Mas quando eu assumi como presidente da ONG, eu percebi que o maior problema que a gente tinha era os professores não sabiam o que era RPG. Aliás, boa parte do simpósio era exatamente apresentar para os professores o que era RPG. A cada novo simpósio era a mesma pauta, né? Sim, tinha que ser. Aí eu falei, olha, a gente faz esse simpósio cada 1 ou 2 anos e a gente não faz mais nada. Então, enquanto eu tinha... A Ludus chegou a ter 200 colaboradores de voluntários. Era uma ONG, todo mundo inscrito. Eu tenho 200 pessoas que querem fazer coisas, querem fazer atividade. Vamos botar esse pessoal para divulgar o jogo. Exato. Porque quanto mais pessoas souberem o que é RPG, mais fácil você mostrar o jogo para outras utilidades. E aí eu comecei a trabalhar especificamente com a divulgação do jogo, com apresentar o jogo com palestras, com oficinas. Criamos as oficinas de formação de narradores para o simpósio, que depois eu adaptei para um uso mais comum, né? Não especificamente para professores, mas para o narrador de RPG mesmo e tal. E alguns anos depois, eu envolvido com as editoras de RPG, e aí começou o boom dos board games. Eu sempre fui fã de board game, desde meus primeiros jogos de board game eu devia ter 10 anos de idade, e era quando o Círculo do Livro vendia jogo de tabuleiro, pra você ter uma ideia. E desde aquela época eu jogava muito. Aí eu voltei para o cenário dos boards, e hoje eu faço atividade com as duas coisas, RPG, boards, e de vez em quando passeio pelas outras atividades, ajudando o pessoal dos LARPs. O pessoal, eu conheço muita gente da Batalha Campal. Para quem não sabe o que é LARP, LARP é um Live Action Role Playing, ou seja, diferente do RPG que a gente tem o livro de regras, os dados, aquelas informações, toda a ficha do personagem. No LARP você tem uma sugestão de quem você é e do ambiente, do universo que você vai vivenciar aquela história. E aí você é jogado na história por um período de tempo, né? E você é livre para suas ações, assim como os demais. E os LARPs, eles são sensacionais. Participe, se você gosta desse tipo de coisa, você está sabendo que vai rolar um LARP? Vai, né? É garantida a diversão. Para as questões mais divertidas e engraçadas e para as mais emocionais e transformadoras. O RPG, ele já tem, né, essa coisa da emoção, assim. Eu já jogo há bastante tempo. O que você né, joga, os grupos... Olha. Gente, já joguei D&D, joguei um episodinho ali de Vampiro à Máscara. Uhum. Joguei também Senhor dos Anéis, foram os últimos ali do último grupo que eu participei. E gostei muito de ter jogado Dark Sun. Foi uma realidade, assim, que eu achei muito maneira. Você jogou com a segunda edição ainda? Eu acho que sim, que foi numa época que na Ludus Luderia, assim. né, no espaço Sim, ali, o sim. pessoal da RPG Da Arautos, Arautos, que eles o tinham lá Sambiano, os pessoal. eventos de domingo, eu não sei se ainda tem. Ô Ju, eu tenho o box do Dark Sun, eu jogo contigo. Ai, vamos! Aí vai, agora vai. Aliás, eu tenho box de RPG em casa, sobretudo de Dungeons and Dragons, rapaz, né? Mas é muito legal saber disso, Ju, que você... E o grupo de mulheres RPGistas, assim, é bem grande, mas como um espaço majoritariamente masculino, então é um ambiente que a gente ainda encontra um pouco de hostilidade. Né? Ou aquela história vergonha, do nerd rapazes. pontuador, né? Ganhou pontos comigo, porque você joga RPG. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vou ganhar milhas com esses pontos. Aquele lance, você é a namorada do mestre, né? Sabe? Ou a sua fazendo o quê personagem aqui, é né? uma elfa bonitinha que lança magiazinha. Não, querido. Só Hobbit. Vou te contar uma coisa. Eu conheci a minha esposa numa mesa de RPG. Eu sou casado com a Maria do Carmo Zanini, que é a principal tradutora de RPG do país e que foi a tradutora de praticamente tudo que saiu do mundo das trevas. Cara, que legal. maravilha. Que legal, Que né? maravilhoso. E a gente trabalha junto nos projetos. Ela vai comigo, eu participo com ela das atividades e tal. Isso que é parceria. Nos jogos é uma coisa familiar em casa. A Raia, minha filha, a Raíssa, também participa das atividades. Ela vai nos lugares. Ela é conhecida por muita gente como a menina que abraça. Que ela gosta de ir nos lugares Ela de abraçar o pessoal. É uma fofa. Eu já a conheci, né? Então. Ela realmente tá colada no pai sempre, né? E é muito Parceiro. incrível o quanto os jogos, né, tanto os board games quanto o RPG, eles ajudam na socialização. Então, dentro desse contexto de escola, no meu caso como professora, eu acabo utilizando, mesmo sendo algo mais simples, né, não com a complexidade de um RPG, de todas as fichas, dados e tal, mas às vezes uma gamificação, às vezes, né, uma ou outra coisa que eu aprendi ao narrar, né, ao mestrar ali para alguns grupos, durante as aulas.
Existe um movimento muito grande que teve uns anos... Na verdade, quando a Ludus encerrou as atividades, teve um certo hiato. Mas tem um movimento novamente grande do pessoal que tá de utilizar não só RPG, como jogos em geral na escola. Tem uma galera muito boa no Rio de Janeiro, tem mais algumas pessoas aqui em São Paulo. E assim, isso nunca parou. É um pouquinho complicado você achar as pessoas. Agora tem um grupo do WhatsApp do Ludus Magisterium, que eles estão se reunindo e tal. Mas o estudo continua. Cada vez mais gente utilizando de formas diversas os board games e os RPGs. E inclusive LARPs também. Tem um pessoal muito bom em São Paulo fazendo LARP, inclusive. É sensacional. 2020, vamos ter novidades com LARPs e tal. E pra você ter uma ideia, eu tento ampliar muito o que eu faço. Então, um dos meus objetivos, inclusive esses dias agora, estava conversando com ele, é divulgar Mahjong. Adoro Mahjong. É lindo Mahjong. É lindo, Então. caro e sensacional de jogar. Então, tem uma associação brasileira agora. E vai ter o campeonato nacional. E a gente tá tentando divulgar isso cada vez mais. Não sou para tanto. Eu sou muito noob nisso. Mas de eu repente também. se amplia, assim como existem os campeonatos de xadrez em escolas municipais, estaduais, particulares, pode ser ali uma grande potência. Vale lembrar, você que conhece o Mahjong pelo computador, né? O jogo de pedras de dados, de pedras do tipo dominó, né? Ele tem outras regras, ele é bem diferente da dinâmica Bem daquele que você está acostumado no computador, bem tá? melhor. E é muito mais bacana. Verdade. Ô, Jaime, agora você falou também, por exemplo, dessa questão que envolve aí essa adoção dos jogos pelas escolas, né? Aham. Agora, tem 1 milhão de jogos tabuleiro no mundo e tem, assim, o Brasil tem sido... tem recebido muitas propostas, muitos jogos bacanas, né? Sim. Como é que a gente escolhe um jogo? Eu vou, por exemplo, numa luderia ou eu vou numa loja que venda jogos. Como é que eu começo? O que eu escolho? Porque é tudo legal, todo mundo fazer. Esse é bom, esse é legal, esse é fantástico. Como é que o cara escolhe um jogo? Eu já trabalhei em diversas empresas relacionadas. Eu já trabalhei desde loja até luderia, até editora. Então eu tenho uma prática nessa parte, inclusive, de descobrir qual é o jogo adequado para cada pessoa. Porque tudo se encaixa nisso. Então, você tem que ter, por exemplo, vamos falar, por exemplo, um pouco rapidinho de literatura. Cada um tem um gosto com literatura. Então vai ter o pessoal que gosta de romances, tem o pessoal que gosta de ficção histórica, tem o pessoal que, sei lá, gosta de quadrinhos. Então, jogos é a mesma coisa. Existe uma infinidade de tipos de jogos. Realmente uma infinidade. Existe jogo demais no mercado. Aí você tem que achar o que você quer. E aí tem várias coisas que você tem que levar em consideração. Então, por exemplo, o que você espera daquele jogo? Que tipo de desafio você quer? Você quer um desafio intelectual? Você quer uma diversão? Você quer alguma coisa que faça você interagir? Você quer uma coisa que não é só um desafio seu contra aquela situação? Então, o importante é você primeiro se perguntar que tipo de experiência você quer com aquele jogo. Depois, realmente ir atrás de informações. Então, o pessoal das capitais, hoje, cada vez mais, o jogo tabuleiro está se popularizando tanto que cada vez mais existem as luderias, as locadoras, cada lugar acaba adotando um nome diferente e tal. E, em geral, esses lugares têm pessoas que podem te indicar que tipo de jogo vai ser interessante para você. Outra coisa, por exemplo, se você... quantas pessoas você joga? Então, você é um grupo pequeno, vai jogar família? Então, uma das coisas que eu comento, por exemplo, pais vão comprar jogo. Aí vem para mim e fala, Jaime, que jogo compra meu filho? Com quem ele vai jogar? Já começa daí. A análise Boa. prévia é muito importante, porque Já depois começa na daí. loja ou com um bom consultor, a pessoa vai descobrir possibilidades de bons jogos. Exato. Então, você tem que se perguntar e ao mesmo tempo tem que conhecer. Então, você tem que ir no lugar, você tem que tentar descobrir. Se você não tem uma luderia, sua cidade não tem uma luderia, você tem que tentar a internet. Tem grupos, tem sites, tem canais muito bons, né? Que te ajudam a fazer. E aí você ir descobrindo, experimentando. Existe hoje, vários jogos de tabuleiro estão sendo adaptados para celular. Então você joga o E tabuleiro e tem uma vice-versa, versão né? para celular. Vários Exato. games estão sendo adaptados para jogos de tabuleiro com grande sucesso. A transmídia está acontecendo cada vez mais, né? Os jogos estão... séries, livros,
filmes, todos estão sendo... Tem sempre uma adaptação para um jogo de tabuleiro. Alguns se dão bem, outros não. Como Só dois dados importantes em relação ao que você comentou agora. Você falou dos canais que estão disponíveis, né? Para quem não sabe, o Jaime tem o Metagamer. É um canal no YouTube em que ele fala exatamente sobre jogos de tabuleiro e sobre essa realidade de aspecto social, inclusive, dos jogos, né? Isso é muito bacana, vale visitar, portanto, vá lá, o Metagamer, né? E uma outra coisa que você comentou também, em relação à popularização dos jogos de tabuleiro, a gente acabou de ter aí uma situação bem curiosa, que em Santa Bárbara do Oeste o pessoal não tem uma luderia, uma casa de jogos, mas existe um apreço, um desejo muito grande das pessoas em participar, né? E aí um pessoal de lá acabou criando o SBO Arena Offline, que é o Santa Bárbara do Oeste, a Arena Offline, que foi justamente um evento para oferecer a disponibilidade, a oportunidade das pessoas de conhecerem e jogarem jogos, os board games, né? Jogos de tabuleiro. Então, sim. E cada vez mais tem esses encontros organizados por grupos. Em geral, é um maluco como eu que pega seus jogos e vai para um lugar e fala assim... Os bons malucos. Né? E fala, gente, vocês querem conhecer jogo? Olha só, tem isso aqui, vamos jogar, entendeu? E é aquela coisa, chama que eles vêm, né? Então, eu vou lá e coloco meus jogos, o cara fala, olha, eu tenho um jogo, um Pokémon de 1900 e bolinha que eu tenho lá, que eu jogava, vem aqui, vamos jogar. E aí as pessoas se atraem. Porque quando você cria um grupo, é natural que outras pessoas... Você só tem que estar aberto realmente para quem não conhece. E board game e RPG são jogos extremamente sociais. Ninguém joga sem interagir. Sei lá, no máximo xadrez, você pode tudo bem jogar sem falar com o outro e tal. Mas... há uma interação mesmo. Você assim, joga com o Deep Blue e ele não conversa contigo. Sim, o computador da IBM, o Deep Blue. É o exemplo extremo, vamos dizer assim. Mas a maior parte dos jogos você tem uma interação, você tem uma coisa. E é uma coisa... Você acaba conhecendo... Inclusive, os meus melhores amigos, eu tenho por causa do jogo. Minha filha nasceu em 2009. E... ela nasceu no hospital, tal, não sei o que. Eu tive a capacidade de contar cada pessoa que foi lá nos visitar. E eu fiz o cálculo e foi exatamente 90% das pessoas que foram lá eu conheci por causa do jogo. Que legal. Os outros 10% era parente. Isso é socialização, gente, né? Isso é socialização. Exato. E aí é uma coisa legal, porque você, de repente, no meu condomínio, quando eu mudei pra lá em 2012, ninguém jogava tabuleiro lá. Ninguém jogava RPG. No primeiro mês que a gente chegou lá, a molecada se juntou, porque eu moro num condomínio de casas, são 50 e tantas casas. No primeiro mês que eu tava jogando lá com meus amigos em casa, juntou uma molecada na minha porta, chegou na minha mulher e falou, tia, e todo mundo jogando com notebook, a gente tava jogando GURPS, Space Supers, uma combinação toda louca. Que legal. Tia, eles são cientistas? Ai, amo! Falou, não, eles são bem mais loucos que isso. É bem pior, né? O caso é bem mais extremo. Hoje a molecada joga, tem o narrador, aqueles moleques que eu ensinei, tem um narrador que começou a ensinar a jogar com os outros. E entre esses outros que ele jogava, já tem gente... A Raíssa, minha filha, começou a jogar RPG, não foi comigo. Foi com a garota no condomínio. Um dia ela chegou e falou, pai, tô jogando tal. Eu, como você tá jogando? Como assim? E não é comigo. E é interessante porque quando a gente vê um Stranger Things, por exemplo, de garotos e garotas, né? Vou incluir elas também. Jogando RPG, de ter essa narração, de ter ali o mapa, de todas as aventuras e vidas. A gente, enquanto adulto, fala, ai, que saudade daquela época. Mas eu acho maravilhoso imaginar que tenha acontecido isso hoje entre crianças e adolescentes, né? Não só pela influência de outros adultos, mas às vezes entre eles, como você mencionou da sua filha. Agora, Jaime, tem uma coisa também que me parece importante, que sempre é um desafio para o universo dos jogos, né? Sejam RPGs ou sejam os board games, né? Que é a questão das regras, né? Tem jogo que tem uma infinidade de regras. Para você começar a jogar, RPG também tem GURPS da vida, né? Para você começar a jogar, né? Eu tava vendo a 5ª edição do Shadowrun, né? Os caras falam assim, bicho, né? Você já tira o feriado de carnaval para montar ficha. Como é que fica essa questão das regras? Como facilitar o acesso de quem não tá afim de ler tanta regra? A gente volta para aquela questão de descobrir qual que é o jogo ideal para você também, tá? Então, por incrível que pareça, tem uns malucos que gostam de realmente jogos extremamente complicados,
Não sei se você vai lembrar, por exemplo, do Demos Corporation, que é um Lembro, RPG que sai em português, que você tinha que usar uma calculadora científica pra jogar. Tinha gente que jogava aquilo. Eu nunca joguei. Nem eu. Não sou louco de jogar aquilo. Eu sou louco de jogar outras coisas. Não, até GURPS já joguei, né? Shadowrun é muito bacana, porque o universo ficcional de Shadowrun é sensacional. Mas as regras, elas cansam um pouco. Aí a minha pergunta é, por exemplo, nesse universo dos RPG, só pra gente ser simplista, eu posso tentar jogar, por exemplo, Cyberpunk com regra de 3D&T ou Vampiro com regra de Dungeons & Dragons? Cara, nada te impede de fazer nenhum teste. Entendeu? Então, por exemplo, é óbvio que existem coisas que são mais apropriadas para uma ou para outra, né? Usando um exemplo muito extremo, sei lá, eu posso usar uma chave de fenda como martelo também. Não significa que seja uma boa ferramenta. Acho que não, acho que fica muito ruim assim. Exatamente. Então, existem jogos, de acordo com o nível de complexidade que você quer do seu jogo, porque tem jogadores que não querem complexidade e tem outros que adoram. Eu tenho um grupo que eu tô jogando, GURPS, que eles adoram a parte matemática do jogo, de ficar vendo qual que é a probabilidade e o cálculo, porque eu vou ter o bônus, tal, não sei o que. Meu Deus! Enquanto eles fazem o cálculo, eu durmo na mesa. É um grupo de jogadores na NASA. Entendeu? Aí, sim, são cientistas. Mas é o gosto deles, entendeu? É o gosto deles. Eu gosto de chegar e interpretar na louca o meu personagem translocando no jogo. Sabe que a gente joga? Aliás, em dezembro passado, né, nós fizemos 31 anos de Dungeons & Dragons da minha família. Né? E não existia nada traduzido quando a gente começou. A gente aprendeu inglês jogando. Né? E a gente joga hoje uma versão conhecida como KD&D, né? Que é o Dungeons & Dragons do Cal, porque a gente subverte tanta regra, né? Chega uma coisa, não, faz assim, tenta com esse dado e vê o que dá, né? E aí, se der certo, a gente tenta com esse... Porque chega uma hora, na nossa interpretação, a gente não joga na NASA como os amigos do Jaime, né? Mas na nossa interpretação, o roleplay, né, é muito mais divertido, assim. Você sabe daquela loucura que só o cara do Missão Impossível faria, né? E o seu personagem tá protagonizando aquela cena. É maravilhoso. Isso viram histórias que recheiam livros e bate-papos com família, no churrasco, né? Sabe? Então tem coisa que você fala assim, não, e o seu personagem, ele joga 3 flechas por rodada, que só o Legolas faz isso. Mas é legal quando você faz isso, subvertendo as regras. A nossa opinião em casa, né? Então os jogos, eles são engraçadíssimos, né? E são, assim, são histórias pra vida toda, no nosso caso. E se formam realmente grupos de amigos pra vida toda, histórias engraçadas a serem lembradas. E dali a 5, 10 anos, você mesmo que você não joga com aquele pessoal ainda, você encontra eles e falou, vocês lembram aquele dia que a gente fez tal coisa, que não sei o que, tal. Um salve pros meus grupos! Agora, Jaime, fala pra gente também um pouco dessas diferenças que você comentou, por exemplo, entre os LARPs, né, os RPGs e os demais jogos que também envolvem narrativa, mas eles não são necessariamente ligados a essas duas linhas de ação. Vamos lá. Existem board games que você tem uma certa narrativa, uma certa linha de histórias, né, com aventuras montadas e tal. Mas, em geral, eles são coisas bem fechadas que você tem que alcançar um determinado objetivo para ser resolvido. Aí você tem o RPG. O RPG, em geral, existem muitos tipos de RPG, experimentais também, então, mas vamos dizer assim, a ideia básica, o core, realmente gira em torno de uma pessoa que vai contando uma história e outras pessoas que vão interagindo e modificando essa história, né? É uma coisa muito mais aberta, que pode durar uma sessão de 2 horas, meia hora, ou pode levar inteiras. Anos. Ou anos. São sagas, né? Já, meu querido, o nosso tempo está chegando no final. Uau. E antes, eu ainda tenho uma outra coisa importante para falar antes da gente encerrar o programa. Produção, faz uma gentileza, sobe um pouquinho o áudio aí, só para entrar no assunto do áudio, inclusive. Tá ouvindo essa música? É a trilha que a gente escolheu aqui pro Live Pop Geeks, né? E aí eu digo pra vocês o seguinte, não estamos pagando um tostão por ela, sabe por quê? Porque nós encontramos esse arquivo disponível gratuitamente no Free Music Archive, né?
Um espaço em que você tem lá downloads gratuitos e uma infinidade de projetos sonoros e musicais sob licença Creative Commons. Isso significa que você pode baixar as músicas que estão lá e usar nos seus projetos de multimídia, nos seus projetos digitais, né? Canal de blogueirinha. Canal de blogueira, enfim, as possibilidades são infinitas, né, Ju? Né? E tem uma curiosidade também que eu descobri ontem nesse site, né? Ele tem um repositório de músicas gratuitas de aniversário, e todas em inglês, ou em sua maioria em inglês, né? Para as pessoas poderem usar em seus projetos. De onde eu concluo, Ju, né? Deve ter um monte de gente procurando música para colocar em festinha de aniversário, em cartão 30 animado. 3, você né? já prepara a playlist, hein? Você já pode procurar lá pra Ju. 30 de março, né? Mas tô falando isso por quê? Porque é uma trilha que a gente tá usando, né? A gente pode usar, portanto, porque o criador desse tema musical disponibilizou pra gente, né? E é muito bacana ter isso, portanto, e você também pode fazer uso disso do FMA, o Free Music Archives, né? Enfim, eu precisava dar essa informação, porque a gente começou o programa hoje falando sobre o tema musical, né? E a gente vai ficar com ele. Então, se alguém bater aí na porta da gente com o boleto, ou produção, pode mandar embora, porque tá tudo na faixa, tá? Ô Jaime, estamos chegando ao final dessa nosso bate-papo e eu agradeço muitíssimo. O Jaime, ele veio com uma disponibilidade incrível, né? Quando a gente convidou, ele falou assim: bicho, é um enorme projeto, eu quero ir e quero falar sobre board games, quero falar sobre RPGs, né? Então, obrigado de verdade, né? Por estar aqui conosco, por trocar essas informações com a gente. A gente tem mais, você virá mais vezes para falar de mais assuntos ligados a isso e das suas iniciativas junto aos jogos também, né? Mas agradeço imensamente em nome do Live Pop Geeks e toda a produção, né? Sua presença, né? Obrigado. Ju, suas considerações finais, querida. Minhas considerações finais é que estão voltando as aulas, me aguardem. A professora Ju, né, tá se preparando. Pro Ju no ar. Né? Jaime, querido. Ó, produção, é um momento de animação, Tá voltando né? merenda da escola. Acabou as férias. Voltar às aulas é ruim o aluno. Esse que vos fala é Gabriel Pazotto, o nosso técnico de áudio na mesa de som, né? Obrigado pela sua intervenção sonora aqui, Gabriel. Ô Jaime, por gentileza, faça suas considerações finais do nosso programa. De novo, quero agradecer por estar aqui. Eu estou constantemente fazendo atividades, eu faço atividades em escolas públicas, inclusive, onde eu levo jogos, RPG e board games. Professores, diretores, educadores que estejam interessados nessas atividades, podem entrar em contato comigo, né, através do canal O Metagamer no YouTube, ou do pessoal pelo Facebook, qualquer uma das redes sociais. Eu estou agora fazendo uma oficina no Sesc Vila Mariana. E também um dos meus projetos pessoais, que graças a Deus está dando certo, que é o Dia Nacional do RPG. Por favor, fale do Dia Nacional do RPG. 24 de fevereiro, a gente, uns 3 anos atrás, aconteceu, um amigo nosso se foi, que é o Douglas Reis, que foi o cara que trouxe RPG pro Brasil. Douglas Reis, então, né, um editor de mão cheia, um grande profissional e um grande jogador também. Exato. Ele foi o que introduziu os primeiros GURPS, inclusive. Exatamente. E a gente eu propus uma homenagem para a comunidade RPGista, eles aceitaram, e então todo 24 de fevereiro a gente comemora o Dia Nacional do RPG. Esse ano caiu no carnaval, então tá um pouquinho complicado com a agenda, porque o organizador de evento tem várias coisas que levar em consideração. Mas durante o mês de fevereiro, agora a gente está tendo em todo o país várias cidades comemorando o Dia Nacional, inclusive muito São Paulo, legal. Rio. Então, por favor, prestigiem. Ou, se não pode prestigiar, joga pela internet, joga online com seus amigos, posta no Instagram, posta no Twitter, fazer, tô jogando aqui, Dia Nacional do RPG. Eu vou aproveitar e vou passar o chapéu aqui no Jaime, então, já que você vai fazer o seguinte pra gente, dia 24 de fato é carnaval, a gente vai ter um programa pré-gravado, né? E eu vou pedir pra você gravar um áudio depois pra gente introduzir no programa, né? Falando no dia 24 sobre o Dia Nacional do RPG. Combinado. Arrasou. Combinado. Conquistamos mais essa? Aê. Achievement Unlocked, yes! Minha gente, estamos aqui acabando o Live Pop Geeks número 002. Eu, Ju Oliveira, a Gix, que entrou aqui com o Tech 5, e a presença ilustríssima de Jaime Cancela para falar de board games e RPG. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência, você que nos acompanhou aqui. Informações aqui no popgeeks.com.br do programa de hoje. E até a semana que vem. Até. Valeu!